Bom dia, gente. Bom dia a todos que estão aí ligados. Ao invés de gravar um vídeo ou um texto, eu preferi fazer uma palavra ao vivo. Eu me sinto melhor, me sinto mais à vontade e me sinto mais, mais livre para tentar aplicar corretamente as palavras. Então, antes de mais nada, é uma alegria ter aí a participação de vocês e vejo que tem mais gente entrando. Eu prefiro que esse tempo aí pelo menos 2 minutos a mais aí para as pessoas irem entrando. E como está posto no título aí da minha fala, né, eu vou fazer uma manifestação. Eu vou fazer uma manifestação de caráter mais político e a partir dela comunicar algumas coisas para vocês. Bem, até o ano 2020 eu sempre tive a política como algo distante das minhas pretensões, das minhas intenções, mas nunca deixei de entender que, embora eu não creia que a política seja a solução final para o mundo, eu não tenho essa ilusão. Como cristão, eu entendo que a solução final, a solução pacificadora para o mundo, restaurativa para o mundo, ela nos é dada no Evangelho. E isso é algo que eu tenho plenamente firme no meu coração. Então, qualquer ilusão de que política, partidos vão ser a solução final para os grandes problemas da vida humana e continuará sendo uma ilusão. Por outro lado, a política ela é um instrumento que se tem para a redução daquilo que nós poderíamos chamar de mal no mundo, de todas as coisas que são contrárias à dignidade humana, de todas as coisas que são contrárias aos direitos fundamentais. Então, a política é sim necessária. E nós estamos envolvidos em política em todo o tempo, quer a gente perceba ou não. Se você mora, por exemplo, num condomínio, você sabe que ali naquele condomínio você tem política acontecendo. Você tem eleição de síndico, ali vai se tratar sobre a gestão daquele condomínio, o valor da taxa condominial, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que deve ser reformado, o que não deve. E é comum, você veja que é comum inclusive brigas nos próprios condomínios por diferenças de posicionamento, por buscas por um espaço de atuação de A, B ou C. Então eu quero, antes de mais nada, agradecer aos que estão aqui, mas relembrar aos que estão aqui, que talvez me conheçam apenas em razão das minhas funções eclesiásticas. Eu sou servidor público federal concursado desde o ano de 93. Passei por 3 cargos, 3 concursos diferentes. Fui da Justiça Federal, fui auditor fiscal do trabalho, sou desde 2000, portanto são aí 24 anos, procurador da Fazenda Nacional, membro efetivo da Advocacia Geral da União. Então, antes de qualquer atuação no campo eclesiástico, eu sempre tive uma atuação na arena pública. Não como um político eleito, mas como um agente público que trata no seu cotidiano de questões públicas. E essas questões elas me são postas especialmente no campo da tributação. Então, antes de mais nada, para quem não me conhece, entender que Sérgio Queiroz, ele é um cidadão, ele é um agente público e que, além de tudo isso, ainda exerce funções de ordem eclesiástica. E eu sempre separei muito bem isso. Segunda-feira, meus processos, até o final de semana, a minha ação voluntária como propagador do Evangelho, como propagador
das boas novas do Evangelho. Então, isso é muito importante que se tenha em mente. Quer as pessoas queiram ou não, o meu ingresso na vida eclesiástica foi posterior à minha atuação pública. Inclusive, os anos que fiquei servindo em Brasília, eles se deram em razão de que ali não estava um clérigo, ali estava um procurador que estava desenvolvendo trabalhos relacionados à alta administração do Brasil. E aí exerci cargos importantes, dentre eles a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, quando tive a oportunidade de ser um dos gestores do auxílio emergencial no período pandêmico, depois secretário especial da modernização do Estado brasileiro, quando participei de toda a articulação para a gente tornar o Brasil um país mais conectado em termos de tecnologia, menos burocrático. Desse modo, eu quero começar a minha fala dizendo exatamente isso. Eu tenho uma vida pública há muitos anos. E o agente público, ele é eleito como um político ou ele é investido de autoridade a partir de um concurso público. Então, eu sou uma autoridade investida por concurso público, não por política. E em razão de tudo isso, eu sempre fiquei muito reticente em envolver-me com questões relacionadas à política, dita política eleita, política partidária. Ela é, sem dúvida, mais complexa. Então eu quero dizer aqui, antes de mais nada, especialmente aos paraibanos que estão me assistindo, eu quero agradecer porque na eleição passada, de 2022, sem estrutura partidária, sem tempo de televisão, sem dinheiro, sem apoio de presidente da República, sem apoio de governador do estado, sem apoio de prefeito da capital, nós, o grupo que nós formamos, na época do voto de graça, nós conseguimos um feito extraordinário, que não fui eu, foi esse grupo em João Pessoa. Nós conseguimos vencer em João Pessoa o candidato do presidente da República, então, candidato à reeleição, conseguimos vencer em João Pessoa a candidata do governador, a candidata do prefeito, vencemos em João Pessoa ex-prefeitos que foram muito bem votados no passado e também vencemos em João Pessoa o senador eleito. Então, esse feito, ele não pode ser simplesmente colocado debaixo do tapete, tá? E essa realização de uma política diferente, uma política em que as pessoas se engajaram de coração, por amor, ela tem um valor inestimável. Então, desde então, os meus questionamentos têm sido: o que fazer com isso? O que fazer com este resultado, com esse engajamento, com esse envolvimento de tantas pessoas que se colocaram à disposição de um projeto pobre, sob o ponto de vista financeiro, inédito, até de uma certa forma quixotesco, lutando como Dom Quixote, lutando contra aqueles cataventos lá, mas nós ganhamos em João Pessoa e ganhamos no somatório total da grande João Pessoa. O que fazer com isso? Desde então, muitos grupos, inclusive parte da imprensa, cogitou o fato de eu ser candidato a prefeito de João Pessoa. Seria algo, digamos, óbvio, sob o ponto de vista político, em razão de tudo que foi alcançado com muita dignidade, com muita justiça, com muito esforço de pessoas normais como eu, que foram à luta e que nos deram essa vitória com 28% dos votos para o Senado em João Pessoa. Então eu quero aproveitar até para que isso seja, caso isso seja mais uma vez veiculado na grande imprensa, agradecer a essas mais de 106 mil pessoas em João Pessoa. É muita gente. 106 mil pessoas. 28% dos votos me foram dados sem nenhum apoio de qualquer que seja instância, ou federal, ou estadual,
ou municipal, ou de grandes grupos. Mas eu não fui só, eu fui com um grupo de pessoas. Aí vocês perguntam, esse grupo existe, ele é nominável? Você pode dizer assim, grupo, vamos para cá, grupo, vamos para lá. Não, isso é um grupo difuso. Pessoas que simplesmente quiseram fazer assim. E quiseram, em João Pessoa, impor uma vitória à nossa candidatura ao Senado contra toda uma estrutura muito bem montada. E aqui repito, candidato do presidente da República, candidato do governador e prefeito, ex-prefeito, ex-governador e o próprio senador eleito. Então, eu fiquei em silêncio durante praticamente 1 ano e meio, desde o resultado das eleições, e não foi por revolta com o resultado, muito pelo contrário, fiquei muito feliz com o resultado. Fico muito feliz porque eu passo em João Pessoa, as pessoas me reconhecem, me abraçam e falam que fizeram tudo aquilo lá atrás de maneira voluntária. E isso é muito bonito. Pois bem, eu estava em silêncio, eu estava, digamos, cuidando de outras coisas que me são também muito caras, muito importantes. Na liderança de uma comunidade com milhares de pessoas, no meu trabalho como procurador, nos escritos dos meus livros, em um novo projeto de família com a minha esposa, um projeto para o Brasil inteiro, para fortalecimento familiar, para reconstrução familiar, para redução de danos na vida de crianças em casos de divórcio. Então, coisas dignas que também são uma maneira de contribuir para que a sociedade seja menos sofrida, menos dolorida. Então, no meio de tudo isso, um dos candidatos, ele foi preterido da disputa em João Pessoa por uma questão que foi um dos pontos que eu mais defendi na minha candidatura ao Senado e que ainda defendo. Eu quero deixar isso muito claro. A salvação para a política brasileira, a salvação para esse conjunto de forças que parece que se perpetuam no poder, na Paraíba, no Brasil. A salvação para isso é a candidatura independente. Que candidaturas são essas? São candidaturas que prescindem, que não necessitam de um partido necessariamente. E aí você pode perguntar, o que é isso, Sérgio? De onde vem isso? Não, isso está garantido no Pacto de São José da Costa Rica, que é a nossa Declaração de Direitos Humanos aqui das Américas, que foi subscrita pelo Brasil, que há uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, que está na dependência de ser pautada pelo ministro Barroso, para que se decida se no Brasil nós vamos ter candidaturas avulsas, para que pessoas não fiquem nas mãos dos partidos. Isso é uma realidade, gente. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Hoje, só se candidata quem a diretoria do partido decide. Bem, se isso é uma escolha do processo democrático brasileiro, tudo bem, mas isso não pode ser a via única. Então eu sempre lutei e sempre falei sobre isso, sempre bati nessa tecla de que a salvação para a politicagem no Brasil, para que homens e mulheres que sejam elevados à condição de líderes pela própria sociedade possam concorrer sem partidos. Bem, o que aconteceu conosco na campanha ao Senado foi um pouco parecido com isso. Por benevolência de uma dirigente nacional, a dona Aldineia, à época presidente nacional do PRTB, ela disse, olha, Sérgio, você vai se candidatar e eu vou garantir isso a partir da nacional. Algo que durante meses não se conseguiu. Ou seja, não havia partidos para mim, não havia oportunidades de estrutura para mim. Mas por quê? Qual a explicação? Bem, talvez soubessem que havia alguma viabilidade na minha candidatura ao Senado. Então, nesse propósito, me foi garantido aquele partido, mas um partido pequeno, sem dinheiro, sem recurso, sem bases estruturais na Paraíba, mas ainda assim aconteceu o que aconteceu. E talvez a minha experiência mostre sim que é possível questões dessa natureza.
Pois bem, com a desistência de um dos candidatos a prefeito de João Pessoa, que era viável, inclusive viável para ir para o segundo turno, todo mundo sabe disso. A viabilidade de ir para o segundo turno era real para ele. Tinha sido o governador mais votado na capital. Então, Nilvan Ferreira, ele teria condição de, pelo menos, ir para o segundo turno. Isso é real. Então, em um certo dia, eu acordo com a notícia de que ele desiste e que a razão teria sido exatamente a concentração de partidos na mão de 3 ou 4 grupos na Paraíba que simplesmente, ao que se fala publicamente, eu não sei dos detalhes, não teria sobrado um espaço para que ele fosse candidato. Então, aquilo acendeu dentro de mim, mais uma vez, a indignação sobre esse problema, sobre essa questão no Brasil, sobre essa minha defesa contundente das candidaturas independentes. Para que você reúna um grupo no seu bairro, na sua cidade, isso aqui é o nosso candidato, que é o partido, nós somos a via, nós somos o partido, nós queremos elegê-lo. João Pessoa quis me dar a maior votação para o Senado. João Pessoa quis me dar 28% dos votos. João Pessoa quis que a nossa candidatura ao Senado fosse vencedora sobre as demais, e com todo respeito aos demais, mas nós vencemos em João Pessoa. E o meu silêncio, ele funcionou exatamente como esse silêncio de observar, de colocar toda a minha força vital em outras coisas, em outras ações, em outros projetos, tão dignos quanto um projeto político partidário. E no meio de tudo isso, conversei com um amigo de longa data, até pelas próprias experiências, como membros de prokuraturas, mas prokuraturas diferentes, ele procurador da República, eu procurador da Fazenda Nacional. Nos encontramos, ele como cristão, o doutor Deltão Dallagnol, nos encontramos em eventos, conversamos sempre sobre isso. Ele investiu muito da sua vida na questão do combate à corrupção, movido por um desejo de atuar preventivamente como um agente anticorrupção. Eu me submeti a uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Salamanca para tentar encontrar meios que, através da educação básica, nós já incutíssemos no coração das crianças um DNA de justiça, um DNA de correção moral, um DNA de respeito à coisa pública. E Deltan, que hoje é embaixador de um partido extremamente relevante, pequeno, mas relevante pela força, com vozes extremamente ativas, como a do Deltan, como a do senador Girão no Ceará, que também é um amigo pessoal e uma pessoa especialíssima, o jovem Marcel Van Hatten. Então ele, em conversa com a diretoria estadual, me fez um convite. Disse: olha, aqui tem um partido para você. Um partido que escolhe por processo seletivo, que não é chegar e dizer eu quero ser candidato, um partido que não está envolvido, e aqui eu não estou afirmando que nenhum outro esteja, mas um partido que não está envolvido em questões de escândalos, de corrupções, um partido que vota com consciência do que crê, do que pensa. Então o Partido Novo, ele representa para mim hoje, dentro desse conjunto da política partidária brasileira, uma esperança, uma resistência a algo que, por exemplo, os diretores do partido, a diretoria não pode se candidatar e os candidatos não podem ser membros da diretoria. Olha que gestão bonita de poderes e autoridades dentro da agremiação. E mais, gente, o Partido Novo é o único partido que clara e abertamente defende as candidaturas independentes, sem partido. Você pode dizer, isso é um contrassenso? Como é que um partido defende uma candidatura independente? Se ele é um partido, é exatamente isso. Se a arma que se tem hoje é o partido, esse partido, o Partido Novo, tem se demonstrado um partido de profundas coerências. E dentre elas, essa luta para que se possa ter as candidaturas independentes. Então essa luta do Novo, que é uma luta que não é velada, isso faz parte dos seus pontos programáticos, lutar pelas candidaturas independentes, isso tem sido
a minha fala há anos. Eu acho que é a solução para a gente oxigenar a política brasileira, especialmente nos cargos majoritários. Especialmente nos cargos majoritários. E aí isso me faz lembrar, por exemplo, como o empresário Silvio Santos, lá atrás, se eu não me engano, tendo como vice, o pré-candidato a vice-presidente, um paraibano, Marcos Gadelha, se não me falha a memória, foi indeferida a candidatura dele. Então, um cara amado, mas que não era um cara que não tinha partido, não tinha força partidária. Então, nós temos que trazer esse equilíbrio. Tá? Então, essa minha fala aqui é pedagógica, para você jovem que está me assistindo, para você líder político. Vamos dar ao Brasil a oportunidade de um equilíbrio. Eu não quero lutar contra os partidos, não é isso. Mas que uma outra via paralela possa ser defendida. E o único partido que defende isso é o Novo. Então, eu quero dizer que o convite de Deltan, ele também foi ladeado de um clamor de várias pessoas. Eu comecei a receber fotografias, memes, grupos, falas de pessoas que querem que eu seja pré-candidato a prefeito da cidade de João Pessoa. Então, antes o que era um clamor de alguns foi se tornando um clamor de muitos, depois vem um convite dessa monta a partir da Nacional, junto com os dirigentes do Novo no estado da Paraíba, e isso me fez acender no coração, mais uma vez, uma esperança da construção não de uma via purista de política, sabe? Uma via perfeita de política. Isso é uma outra ilusão. Por favor, não tratem política como vocês tratam o time de futebol do coração de vocês. Você é flamenguista, ou botafoguense, ou vascaíno, você é aquele time, ele ganhando ou perdendo, ele entrando em corrupção ou não, e nós não podemos fazer isso com a política. Não existem partidos perfeitos, não existem agentes perfeitos, não existem donos da nossa consciência. Não existem donos da consciência humana. A consciência humana é um bem inviolável. Ninguém pode ser dono da nossa consciência. Então, o que falo para vocês nesse momento é que esse convite do Novo trouxe esse despertamento para que eu não abandone esses 106 mil votos, esses quase 30% dos pessoenses que foram às urnas gratuitamente, que adesivaram seus carros gratuitamente, que foram para a rua gratuitamente, se voluntariaram gratuitamente e nos deram uma vitória, eu diria, histórica, em razão da inexistência de estrutura dentro da cidade de João Pessoa. Então a pergunta que você está fazendo, e aí, Sérgio Queiroz? O que você vai fazer com isso? O que você vai... em que você vai transformar isso? Eu sei que está ficando um pouco comprida a minha fala, mas eu não quero nem ser muito longo, nem muito curto, porque quando você é muito curto, as pessoas tentam encontrar palavras que você não disse. Quando você é longo, você é enfadonho. Mas aqui eu já estou caminhando para a segunda parte. Tá? Então, eu quero dizer que, como cidadão, como agente público que sou, como alguém autônomo que sou, de qualquer esfera de poder, tá? Não tenho compromissos com nenhuma esfera de poder, nem municipal, nem estadual, nem federal. A instituição que fundei junto com um grupo de jovens malucos lá atrás, a Fundação Cidade Viva, não recebe dinheiro público, não recebe emenda de deputado, não tem convênio com prefeitura, não tem convênio com o estado, não recebe dinheiro federal, nunca recebeu verbas de emendas por opção nossa. Então, eu posso dizer que eu sou livre para voar e para fazer o que eu acho que devo fazer com esse capital político que vocês, de João Pessoa, deram de maneira tão carinhosa, tão esperançosa. Então, a minha primeira decisão é a seguinte: eu vou ajudar o Partido Novo a construir suas bases no estado da Paraíba. O Partido Novo não pode desaparecer, ele tem que cumprir as suas cláusulas de barreira. Eu vou ajudar o Partido Novo. Amigo Deltan, amigo Jefferson,
queridos dirigentes nacional, estadual, municipal, eu vou ajudar o Partido Novo. E o primeiro movimento que eu quero fazer é dizer o seguinte: se você acredita que se pode formar um grupo novo em João Pessoa, em outras cidades da Paraíba, de onde você está me ouvindo, procure o Partido Novo da Paraíba. Filie-se ao Partido Novo da Paraíba. Fugindo de polarizações, mas com uma pauta extremamente clara, coerente, combate à corrupção, um Estado que seja eficiente, a escolha de candidatos por mérito, por história deles e não por apadrinhamentos, muitas vezes, sem nenhum sentido lógico. Quantos partidos lançam candidatos que são claramente inviáveis? Todo mundo sabe que é inviável e todo mundo fica fazendo de conta que não é. Muitas vezes até para bater esteira para outra candidatura. Nós precisamos sim nos envolver com política, ensinar nossos filhos sobre boa política. Se dizem que política é uma porcaria, é porque nós deixamos que ela se transformasse em uma porcaria. Política é a maneira, assim como a política interna de um condomínio é a maneira de se trazer o bem comum para a sociedade, especialmente para aqueles que precisam mais, para os mais necessitados. E eu penso que uma das estratégias de afastar homens e mulheres competentes e dignos da política é essa cantinela: política não presta, política não presta. Realmente, a política muitas vezes é um lamaçal, mas você faz a opção de levantar as calças no meio do lamaçal e passar pelo lamaçal, tendo ali a convicção de que você vai passar por ele, que você vai trazer algo concreto e bom para os seus semelhantes. Então, a primeira decisão minha é essa: sim, vou me envolver com o Partido Novo. Quero convidar você jovem com ideais, você mulher, você não pode ser bucha para complementar o índice de mulheres nas nominatas, nas chapas. Você mulher pode ser agente atuante. Vocês são maravilhosas, inteligentes, capazes, grandes gestoras. E eu diria que em muitas coisas muito melhor do que os homens. E eu até diria na sensibilidade que se tem com aqueles que sofrem. Então, um convite a homens e mulheres para que se envolvam, para que se filiem, para que sejam livres para se expressar lá dentro, para que discordem quando quiserem discordar. Assim é que se faz democracia. A gente tem que discordar dentro das próprias agremiações e lutar junto com esse partido, que é o único que está lutando no Supremo Tribunal Federal para as candidaturas independentes acontecerem. Aí nós vamos ter coletivos acontecendo aí em bairros, em cidades, grupos de amigos, de empresários, vão dizer: eu vou me lançar prefeito da minha cidade no interior da Paraíba. Mas qual é o teu partido? Meu partido são meus amigos. Eles que querem que eu vá. Então, o Novo é o único partido que tem essa perspectiva. Então, eu me sinto muito honrado, tá? Pelo convite do Deltan. Meu querido, obrigado por seu carinho. Eu não podia ficar em silêncio nesse momento, tá? Agora, vamos lá. Qual será a minha posição nessa luta em João Pessoa, no estado da Paraíba, para o Brasil? Qual vai ser a minha posição? Eu serei um mentor político? Eu serei um educador na área de filosofia política, na área de formação política? Eu serei isso? Eu serei o faxineiro do partido? Sem nenhum problema? Eu serei o quê? Nada na diretoria do partido? Eu colocarei o meu nome como candidato a prefeito? Essa decisão sobre o que eu vou fazer no Partido Novo e nas eleições, essa parte ainda precisa ser decidida. A primeira decisão que me tirou da inércia é essa: quero ajudar o Partido Novo. Quero ajudar por esses pontos, por essa intransigência nesses pontos. Combate à corrupção. Nós temos um dos melhores governadores
nesse partido, governador de Minas Gerais. Nós temos, dentre os melhores prefeitos do Brasil, prefeito do Novo, em Joinville. Então, são homens que têm feito gestões conscientes, gestões extremamente técnicas. E mais, o que me espanta também é que, dentre os que conheci aqui em João Pessoa, todos são muito ocupados com seus afazeres outros, com suas empresas, com seus trabalhos, não tem a política como meio de vida. E, infelizmente, alguns têm a política como meio de vida. As pessoas do Novo que eu conheci aqui, elas não têm a política como meio de vida. Eu não tenho a política como meio de vida. Então, essa minha fala é para dizer, em resumo, vou me envolver de alguma maneira. Agora entro em uma segunda fase, uma fase de passar por filtros. Esses filtros serão, primeiro, o filtro da minha esposa, da minha amada, com quem estou casado há, vamos fazer 28 anos, mais 6 anos juntos de namoro, com quem tenho 3 filhos, 2 casados, uma neta. Eu preciso passar por esse filtro. O que eles acham sobre isso? O que eles querem, se eles querem se submeter a um estresse desse nível, já que já se submeteram a tantos na minha vida, tanto como profissional do direito, como também como na área social, na área religiosa. E agregar mais esse ponto para eles. Eles vão querer isso. Meus pais vão precisar participar da minha decisão final sobre o que eu vou fazer. Se você é pré-candidato a prefeito, se você é pré-candidato a vice, se você é pré-candidato a isso ou não, se você for apoiador, uma coisa eu sei, eu ajudarei esse partido a articular grandes quadros na Paraíba para esse ano. E o que eu puder ainda, articular grandes quadros no país. Tá? Depois das camadas da família, eu terei que consultar os meus líderes espirituais, conselho presbiterial da igreja, que tem autoridade espiritual sobre a minha vida. Eles precisam consentir sobre qual seria a posição que eu iria atuar nesse processo. Nós estamos na quaresma. Coincidentemente, estamos na quaresma. São 40 dias de preparação para a Páscoa, quando o fato mais notável em que o próprio Deus dá vida pela humanidade, a gente se prepara para esse ápice da fé cristã, para Deus entregando-se pela humanidade, quando não precisaria. Então, estamos em período de quaresma, estou em oração, estou em busca de conselho, de prudência, para decidir qual será o nível do meu envolvimento nessa campanha. Se como apoiador, se como formador político, se como articulador ou se como candidato. Então, essa resposta eu não tenho ainda e a gente vai ter que esperar por ela. Mas, por uma questão de abreviar as coisas, né, se você quer estar nessa jornada em João Pessoa, procure o Novo, filie-se ao Novo. Eu posso hoje estar elogiando o Novo e amanhã tendo a coragem de dizer que o Novo errou. Na verdade, o Novo é uma luva. Se essa luva não funcionar, ela deve ser descartada. Nós não podemos ter amores ilimitados por partidos, mas pela justiça, pela verdade, pela transformação, pela competência. Então, aqui está a minha palavra e eu encerro dizendo que agradeço mais uma vez a todos vocês. E o resumo da ópera é esse. Sérgio vai se envolver de alguma maneira nas eleições municipais. A posição que Sérgio vai ocupar ainda será definida. Mas eu já quero, antes de mais nada, arregimentar a turma do voto de graça para que se comecem as mobilizações. Que Deus nos dê uma capital cada vez melhor. Precisamos reconhecer o trabalho de todos que já vieram até aqui, mas há sempre o que melhorar, que nos dê uma capital cada vez melhor, com novidade, com mais modernidade, mais modernização. E eu aguardo exatamente, também peço as suas orações sobre
essa segunda parte da decisão, já que a primeira já foi tomada. Um grande abraço, gente. Deus abençoe vocês, as suas famílias. E essa live vai ficar aqui disponível para quem quiser assisti-la toda. Um grande abraço. Deus abençoe você.